Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós hoje, no fundo, celebramos três acontecimentos muito importantes para nós e para a Igreja. É a festa da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa fé é trina, e é nesta fé da unidade entre o Pai e o Filho, com o Espírito de amor, que nós acreditamos, e cada vez que nos benzemos, estamos a fazer a primeira consagração a Deus. Eu me consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isto que significa. Também hoje seria a nossa festa do Divino Espírito Santo, que foi uma festa tão grandiosa no passado, e nós esperemos que no futuro temos ali na capela o altar do Divino Espírito Santo para assinalar e lembrar-nos de toda a importância do Divino Espírito Santo na nossa comunidade e nas nossas vidas. E finalmente este fim de semana temos também no salão a festa do Dia de Portugal, e para nós cristãos lembrarmos que desde o início, desde o nosso primeiro rei, a fé no anjo de Portugal foi sempre uma constante, até que chegou a Fátima, o anjo que disse que era o anjo de Portugal para as crianças de Fátima. Mas a fé no anjo de Portugal vem desde o Afonso Henriques, do nosso primeiro rei, um homem de fé, um homem de estatura, um homem a quem nós devemos tanto, a quem nós devemos a nossa identidade, a nossa cultura. Foi ali, foi naquele homem que tudo se iniciou, e é tão bem a nível da fé. E para melhor celebrarmos então estes acontecimentos, tomemos consciência das nossas faltas e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelaste aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé, reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificado pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiando na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida é a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos a festa do Santíssima Trindade e a primeira oração que aprendemos, a primeira ato de consagração que os cristãos usam desde o princípio, desde a história do Benício, da história da Igreja, é a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos na escola primária que o homem é composto de cabeça, tronco e membros. Isto não é discutível, isto é ciência. Somos compostos de cabeça, tronco e membros. E quando nós estamos a dizer, eu, homem todo, cabeça, tronco e membros, consagro-me a ti, Pai, Filho e Espírito Santo. E isto é a nossa primeira consagração, porque a oração que nós fazemos, nós, um pouco por todo o mundo, mas nós em Portugal lembramos-nos, por exemplo, pessoas que não entravam na igreja, mas quando passavam à porta da igreja, benziam-se e tiravam o chapéu, porque têm a consciência do Cristo que está vivo no sacrário. E isto podemos nós, um pouco no nosso querido país, podemos ver isto. Mas aqui eu também já vi muitas vezes, aqui naquele caminho que passa ali em frente da igreja, mesmo gente nova, virar-se aqui para a igreja e benzerem-se. E isto é a primeira oração, darmos graças a Deus nesta festa da Santíssima Trindade. Já vi muitas vezes, não estou sempre à janela a ver, mas já vi muita gente aqui a passar e a fazer esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta festa da Santíssima Trindade é uma festa extraordinária, um dom de fé muito grande. Mas não é fácil de compreender. Nós vivemos um tempo muito existencialista, muito daquilo que existe, aquilo que se vê. São correntes filosóficas que vêm do século XIX e que estão a marcar o nosso tempo. Isto não quer dizer que não passe. Hoje o transcendente não conta, e dentro das nossas próprias famílias. É a existência. Portanto, isso são correntes filosóficas que nós podemos ir lá atrás e lembrar-nos destes filósofos, que Deus lhes tenha perdoado, e hoje o nosso mundo é todo comandado por estas correntes que vêm de lá de trás e que estão a ser postas em causas. Freud, Nietzsche, sei lá, tantos filósofos que marcaram e que estão a marcar o nosso tempo. Nada daquilo que nós dizemos que é moderno, que é uma piada isso. Não, nós devemos, aquilo que nos magoa é que nem se dê, muitas desta gente que quer avançar a existência, as coisas existenciais, nem sequer ouvem os pais fundadores, que são os filósofos ateus do passado. Mas permitam-me que eu comece por mencionar os irmãos que viveram estes tempos, estes 42 anos da nossa história aqui em Kingston. A igreja foi inaugurada a 25 de maio de 1980, dia da festa do Divino Espírito Santo, dia do Pentecostes.
Foi nesse dia que foi inaugurada a festa. E a partir daí, em 1981, partiu Alexandrina Carreiro. Em 1983, Nelson Beleza. Em 1984, Guilherme de Lima Bravo. Em 1989, Albertino Melo Botelho. Em 1991, Abuim Manuel Tavares. Em 2003, José Carquês Couto. Em 2004, Luísa Araújo. Em 2015, Maria de Jesus Raposo Rego. Em 2015 também, Maria do Espírito Santo Bentecourt, que todos estes nossos irmãos, na igreja que nós vivemos, por exemplo, a nossa irmã Maria do Espírito Santo Bentecourt, foi ela que ofereceu os vitrais desta igreja, porque na altura, quando foi inaugurada esta igreja, tinha partido o seu filho, bastante jovem, um jovem. Portanto, todos vós vos lembrais, e todas estas coisas que nós, quando entramos aqui na igreja, por exemplo, não foi a família Espírito Santo Bentecourt, na altura, ofereceu para que nós, para perpetuar a sua memória. Tudo o que nós temos aqui na igreja são ofertas de amor, de carinho, por esta fé que nos norteia e que nos guia. Uma das perguntas que nós hoje colocamos na igreja é: como é que a igreja descobriu a Santíssima Trindade? Como é que descobriu? Porque há muita gente, mesmo intelectuais, mesmo dizendo a boca pequena, padres e bispos, às vezes a questão da Santíssima Trindade passa ao lado. Não chegaram, não atingiram a graça de saber o que é a Santíssima Trindade. Como é que a igreja descobriu a Santíssima Trindade? Nós lembramos-nos que quando Jesus Cristo partiu, e durante 3 anos a sua pregação, mas quando chegou à morte, todos os discípulos partiram, uns com medo, outros desanimados, outros frustrados, e é o Cristo ressuscitado ao aparecer-lhes que os reúne de novo. E é a ação, porque Jesus tinha sempre dito que veio do Pai, como diz São João, o evangelista, veio do Pai e para o Pai voltava. E que o amor do Pai e o Filho é tão grande que forma uma pessoa independente, que é o Espírito Santo. E é esta família, esta unidade que, esta força que a Igreja defende, nós católicos defendemos desde o início. É por a ação da Santíssima Trindade que nós somos Igreja. O apóstolo da Irlanda, São Patrick, é interessante que nós pensarmos que todos os países têm um apóstolo. Todos os países. A Irlanda, São Patrick, que pegava na folha do trevo e explicava a unidade da Santíssima Trindade através do trevo. E é por isso que os irlandeses têm a folha do trevo na bandeira, têm a folha do trevo em todo lado. Na Irlanda é um povo trinitário. Mesmo a Ucrânia, que agora aquele símbolo que já aparece por volta do século II depois de Cristo, naquele território da Ucrânia, lá tem um instrumento com 3 hastes, que é a Santíssima Trindade. E nós somos trinitários. Mas falando dos apóstolos, esta semana celebramos o apóstolo do Brasil. O apóstolo do Brasil é São José Anchieta. São José Anchieta foi de Portugal desenganado pelos médicos, tinha 6 meses para viver. E ele tinha aquela ânsia de ser missionário, de ir para o meio dos índios, porque foi para o Brasil com 53 anos depois de iniciar as descobertas, e pediu ao superior: para que é que vou morrer aqui em Coimbra? Porque ele era das Canárias, tinha ido estudar para Coimbra,
e em Coimbra, porquê é que vou morrer aqui? Nunca mais viu os pais e foi para o Brasil. Não se sabe o que aconteceu. No Brasil teve uma saúde de ferro. E foi um apóstolo. Escreveu uma gramática na língua dos povos indígenas. Santo Agostinho da Cantuária é o grande apóstolo da Inglaterra. O que os ingleses devem a Santo Agostinho da Cantuária. São Bonifácio, que celebramos no domingo passado, São Bonifácio é o apóstolo da Alemanha. Nós portugueses, a grande maioria de nós, não sabe quem são os apóstolos de Portugal. Antes da nacionalidade, houve 3 grandes bispos, porque só havia 2 dioceses naquele território. Braga e Mérida, que é a Espanha. E em Braga houve 3 bispos, antes, 100 anos, o último a morrer foi 100 anos antes de Afonso Henriques chegar, São Martinho de Ume, no século VI, São Geraldo, e São Martinho de Ume, São Geraldo, são 3, agora eu peço perdão por meter, sobretudo às pessoas de Braga, um veio da Hungria, onde hoje é a Hungria, outro veio da França, outro veio no norte de Espanha, e são eles os grandes apóstolos do nosso território. Nós não nos podemos esquecer que quando os romanos chegaram a Portugal, encontraram um povo bárbaro, adoravam serpentes, faziam sacrifícios humanos a serpentes. E é o próprio cristianismo que chega, e chegou pela ação destes 3 grandes apóstolos de Braga, dos 3 arcebispos de Braga, que o cristianismo chegou, assim como em outros países. Em Espanha é Santo Isidro, um grande apóstolo de Espanha. E esta ação tão grande em Itália, são os apóstolos que chegaram lá. Na Grécia, é São Paulo, são os grandes apóstolos, e nós continuamos esta fé na Santíssima Trindade, que eles anunciaram, deixaram de ter medo, mas temos que, sobretudo neste tempo que vivemos a festa do Divino Espírito Santo, e mencionar o nome dos nossos irmãos, nós hoje, tanta gente que já partiu e que viveu tão intensamente a festa do Espírito Santo. Eu, desde que estou aqui em Kingston, o dinheiro que nós temos gasto aqui na igreja, não vem um centavo do governo de Portugal. Aqui do governo do Canadá, as taxas, nós somos beneficiados, é verdade, mas é a única coisa, através das taxas. Eu coloquei aí na folha deste fim de semana, está o ofertório, a nossa participação para a Ucrânia. Ontem, quando mostrei ao seu padre Leo Byrne, porque ainda estamos no resto de pandemia, e ele olhou para o ofertório, ele nem queria acreditar da vossa generosidade, do dinheiro que mandámos para a Ucrânia. Nós damos graças a Deus por isso. Damos graças a Deus pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. E sobretudo, a aceitarmos a ação de Deus na nossa história. Nós devemos tanto a Afonso Henriques. Tanto a Afonso Henriques. Afonso Henriques, eu, quando vou a Portugal, só se não puder, é que não vou ao túmulo de Afonso Henriques, que está na igreja de Santa Cruz, em Coimbra, e que agora está lá uma exposição tão bonita dos mártires que passaram por Coimbra quando Santo António era lá estudante, foram para Marrocos e mal lá chegaram, foram logo mortos, vinham de Itália, não são portugueses. O nosso rei foi buscar as relíquias a Marrocos, e estão na igreja de Santa Cruz, uma bonita exposição, porque foram esses mártires
italianos que foram para Marrocos, que influenciaram Santo António, que é o português mais famoso de toda a história. Mas nós estamos a viver o Dia de Portugal e há coisas que nos dão muito orgulho, muito entusiasmo, mas há outras que também nos entristecem e que nos dão mágoa, muita mágoa. Uma das coisas que nos dá alegria é, desde a Batalha de Ourique, no ano 1139, e Ourique não é a vila do Alentejo, mas é um campo junto de Guimarães, que foi uma batalha tremenda, e que o Afonso Henriques rezou, e o povo rezar a ação do anjo de Portugal e a Santa Cruz, porque ele era um grande devoto de Santa Cruz. E a partir daí, a devoção ao anjo de Portugal foi uma constante. Até que Dom Manuel I, em 1504, no século XVI, com o Papa Júlio II, instituiu oficialmente a festa do anjo da custódia de Portugal. A palavra custódia significa guarda, mas é uma palavra, mas era assim que se chamava na altura, a festa da custódia do anjo de Portugal. E esta constante sempre nos acompanhou, a presença do anjo de Portugal. Até que em 1916, Fátima tem 2 ciclos. Tem o ciclo angélico do anjo e tem o ciclo mariano. No ciclo angélico, Lúcia não fixou as datas, diz que o anjo que apareceu por 3 vezes. Uma vez na primavera de 1916, outra vez no verão de 1916 e outra vez no outono de 1916. A primeira foi quando estavam na Loca do Cabeço. Apareceu um rapaz descendo, Lúcia diz assim, um rapaz descendo aquelas pedras, que aparentava 14, 15 anos, e que mais branco do que a neve, e chegou ao pé dos pastorinhos e disse-lhes: não tenhais medo, sou o anjo da paz, orai comigo. E ensinou aquela oração que nós rezamos na adoração do Santíssimo Sacramento: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amo. Esta oração foi ensinada na Loca do Cabeço, quando os pastorinhos guardavam o seu rebanho. A segunda aparição foi na casa da Lúcia, sobre o poço do Arneiro, como se chama. As crianças estavam brincando sobre o poço, quando o anjo apareceu-lhes, dizendo: que fazeis? Orai, orai muito, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da guarda, eu sou o anjo de Portugal. E na segunda aparição, o anjo diz aos pastorinhos que era o anjo da guarda, o anjo de Portugal. E a terceira aparição angélica do anjo é no outono de 1916. Lúcia tinha pena de não ter fixado as datas, e ela viveu até os nossos tempos, até os nossos dias. E nessa aparição, na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição. E o anjo apareceu com o cálice e a hóstia a pingar gotas de sangue no cálice. Eles ajoelharam e o anjo ensinou-lhes esta oração profundíssima: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o pesíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
As aparições de Fátima são eucarísticas. O Francisco e a Jacinta receberam a primeira comunhão da mão do anjo e em vinho, que não é a nossa tradição, mas é a tradição da Rússia. E os pastorinhos não podiam saber isso. Na Rússia, a primeira comunhão é feita com o cálice. E naquela época os pastorinhos não podiam saber nada disso. Todos nós, os mais velhos, sabemos o que era Fátima, perdida, uma terra árida, lá na serra, onde não havia grandes contactos para lado nenhum. E nós damos graças a Deus. Também uma palavra neste dia de Portugal para o nosso querido poeta Luís de Camões. É o maior poeta, mas um homem de fé. Os Lusíadas são inspirados num autor latino chamado Dionísio, que escreveu uma obra que é do expoente da literatura mundial, e é aí que Luís de Camões se foi inspirar. E o que é que ele canta nos Lusíadas? A grandeza, a unidade, a força, o caráter dos portugueses com a sua fé. E nós temos um tempo agora que os nossos políticos querem abafar a fé, e muita gente vai através da onda. Não nos esqueçamos que Camões foi desprezado, morreu sem abrigo, quase sem abrigo. Um homem que ninguém... É uma ofensa histórica. Nós tratamos mal o Luís de Camões, o maior poeta da nossa história. E nesta semana, que houve uma proposta na Assembleia da República para dar 300 euros de pensão aos combatentes, vós ouviste a resposta que gente deu ligada ao governo? Não, passa ao lado, ninguém ouve. Então não vos lembrais do que fizeste ao Camões? Não é algo que tem que ser reparado? Ouvimos a resposta, que eu não vou repetir aqui. Uma resposta que deram no Parlamento que nos envergonha. Envergonha-nos. Sobretudo lembrando e sabendo o que fizeram ao Camões. E agora há gente que combateu que está na rua em Lisboa e no Porto. E dão uma resposta daquelas. Ou não sabem, ou não querem saber, ou não sei. Eu senti-me muito envergonhado e muito humilhado. No próximo domingo nós vamos ter a procissão do Corpus Christi. Estamos a convidar, vai ser às 10h30, depois desta missa, entre as duas missas. Precisamos da vossa ajuda, de gente para levar o pólio. Vamos ter os círios, cada um dará o que quiser, com uma capa branca, para sinalizar a nossa fé. Quem tiver devoção de levar um círio com uma capa branca à frente do Santíssimo. E desta semana os combatentes telefonaram-me. Eu amo no fundo do meu coração os nossos combatentes. Eu amo-os. Eram jovens que só tiveram mal amar Portugal. E eu não sei se os políticos de hoje amam Portugal. Por aquela resposta que eu ouvi esta semana, tenho muitas dúvidas. E os combatentes disseram, se pudermos, vamos à procissão. E era uma honra muito grande que eles viessem, porque nós precisamos estar juntos. Deixemos de teorias que é política. Na mesma semana que dizem isto, os nossos combatentes estão com a agonia da eutanásia. A agonia tem que ser. A eutanásia, aquele projeto, não tem a ver com o povo português, tem a ver com a ideologia deles. E não há para os combatentes de 300 euros, mas há 20 milhões que é o previsto por ano para o projeto de eutanásia. Eu às vezes não... Eu peço-vos perdão
de dizer estas coisas, porque há gente que discretamente nos tenta fazer crer que, pronto, eles querem é bem. Não é assim. Ouvi aquilo que disseram esta semana. Não foi há 10 anos, foi esta semana. E peçamos ao Senhor, e sobretudo a nossa fé e a nossa estrutura como cristãos, não nos esqueçamos que nós vimos da fé de Afonso Henriques, do Anjo de Portugal, um homem da Eucaristia, um homem de amor tremendo à cruz, e acompanhou-nos sempre em todos os tempos. Aquilo que se hoje passa em muitos parlamentos não tem a ver com o povo, tem a ver com ideologias, com ideias, com soluções, mas que não tem nada a ver connosco. Eu não me sinto minimamente representado, eu sei vós sois livres de pensardes aquilo que quiserdes, mas esta semana foi muito humilhante para a nossa memória e para aquilo que nós acreditamos que são os nossos valores. Que o Anjo de Portugal, que a Eucaristia, que o dom da Eucaristia nos abençoe e nos conduza e que saibamos para onde vamos. E demos graças a Deus por todos aqueles que têm a coragem de em público se benzerem, se consagrarem a Deus, porque benzer é a consagração a Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, profética. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso por intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo, cheios de confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que se encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos os que com nós adoram o Deus único, e especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai,
pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por aqueles quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua integridade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Ele é o meu Deus e o exalto. Ele é o Deus de meu Pai e o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos. Oremos. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oração eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo, professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos, arcanjos, os querubins, os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade, às nossas famílias, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Saudemo-nos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quando estamos só 2 minutos, 1 minuto, nós agora a seguir à missa das 11 vamos ter o grupo de preparação para o Crisma, o Rodrigo e o José e também o Evan vão ajudar esse grupo a preparar-se para o Crisma. Eu não sei se vós viste esta semana a missa com as escolas, nós demos um bolo ali atrás, portanto foi uma honra eles virem aqui, mas já vemos demais crianças que não sabem sequer o que é a Eucaristia. E alguns pegavam na Eucaristia e nós somos responsáveis, devemos este grande amor, porque a Eucaristia é o grande amor do Filho pelo Pai, com o Espírito Santo por nós. E esta fé que nos anima, e não tem culpa, mas nós não nos podemos cansar. Portanto, a seguir vão ter uma pequena reunião, a missa das 11, um grupo, que vai ser uma pequena preparação, não há tempo, nem estão disponíveis, o problema é que também não está disponível, nem as famílias, nem eles, mas temos que ir insistindo. Também eu coloquei na folha aí o peditório da Ucrânia, muito obrigado, um sinal de amor à Igreja e ao povo de Deus. Está aí escrito quanto vós colaboraste. Também o ofertório, nós até agora era, na pandemia, eu nunca coloquei porque às vezes era tão insignificante, mas graças a Deus também está aí da última semana, muito obrigado. O parque, nós começámos com vários orçamentos e não está certo, não está muito bem, tapámos alguns buracos, também está aí o que gastámos, 2.740. E vendo esta, com a pintura, com tudo, acho que foi um grande favor que a empresa que nos fez e a que nós agradecemos. Vendo este preço, perguntámos quanto é que seria para pôr o asfalto lá atrás, aquele que falta a seguir um pedaço ali. Estamos à espera do orçamento, que é daquele reciclável. Pronto, eu não sei, mas penso que na próxima semana já poderemos dizer quanto é que é o orçamento. Eu agradeço do fundo do coração, porque a comunidade tem sido muito generosa e isto é para o futuro, é para a Igreja, é para todos nós, mas penso que este valor que nos levaram não foi nada por aí além, mas eu sei que devia ser feito de outra forma, de outra maneira, mas pronto, foi o mais simples. E a Igreja não é nossa, os nossos jovens, o nosso futuro também terão alguma coisa para fazer. Portanto, não é bem isso, mas no fundo é o que eu penso. É o que eu penso. Pronto. Também está aí o cartaz da festa de São João, sendo a comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres que vai fazer essa festa. Portanto, também peço a vossa colaboração, como hoje, o grupo do folclore e o grupo todos, e a Nossa Senhora de Fátima, etc. Há um panfleto aí, em inglês e português, a explicar o que vamos fazer a partir da próxima quinta-feira. Na quinta-feira, é a quinta-feira do Corpo de Deus. Não é feriado no Canadá, mas nós vamos ter missa. Vamos ter missa às 11 horas e depois vamos fazer a abertura, a bênção da exposição do Carlos Acutis. Hoje toda a gente sabe quem é Carlos Acutis, um menino que morreu com leucemia aos 15 anos, faria este ano 33 anos, o António Mendes, o Tosé, que é um grande devoto do Carlos Acutis, e com o apoio de outras pessoas, vamos fazer uma exposição para falar, porque o trabalho do Carlos foi o pioneiro na internet, falar dos milagres que houve no mundo eucarísticos e que nós às vezes passam despercebidos. Nós somos portugueses, há o grande milagre de Santarém e a grande maioria de nós não sabe, mas o Carlos sabia. O Carlos sabia disso. O Carlos que sabia disso. Portanto, vai haver uma exposição, mas é uma chamada de atenção, sobretudo para a juventude ir à internet,
porque foi o Carlos Acutis, vai ser, em princípio, o padroeiro da internet, o santo da internet. Com 11 anos fez aquele programa que está atual e que toda a gente pode ver, porque a família, o pai e a mãe mantêm o programa vivo. E isto é importante que falemos disto. Eu fico às vezes um bocadinho... Esta semana percebi-me que a grande maioria da nossa comunidade nem sequer nunca ouviu falar de Carlos Acutis. Já falei aqui várias vezes, mas há por aí tanta gente que nem quer saber, que nunca ouviu, nem quer ouvir. Ou parece que não quer. Portanto, porque é a catequese para os mais novos. Catequese para os mais novos. Está na internet. Ida à internet. Este menino, este jovem, que é santo, fez este trabalho. Portanto, no próximo domingo teremos a procissão do Corpo de Deus. Nós temos um pálio que compramos, mas foi pouco antes da pandemia, vamos usá-lo. Se houver alguém que tenha gosto ou promessas de levar o pálio, é com muita honra, basta dizer. Também o círio, levar o círio com a capa branca à frente do Santíssimo. Era tão bonito termos o tapete, este ano não de flores, que é tão bonitos que nós fazemos, não há ninguém que coordene, que faça isso, um pequeno tapete ali de flores para passar o Santíssimo Sacramento, porque é catequese, isso é catequese. São formas de falar do nosso amor ao grande dom eucarístico. Portanto, eu agradeço que faleis disso, e no próximo domingo façamos a procissão do Corpo de Deus, ao Divino, ao Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Vamos então terminar, e quem puder, logo à tarde, temos o rancho, vindo com muito entusiasmo de Montreal, para nos animar a nossa festa. Muita gente ainda está com receio de vir, mas eles vêm muito entusiasmados. Ontem telefonaram-me de Montreal, porque penso que a segunda saída desde a pandemia, eles próprios vêm com muito entusiasmo aqui à nossa cidade em Kingston, e eu espero que recebamos com alegria e com entusiasmo. Então vamos terminar, e que o Senhor a todos nos abençoe. Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom dia e bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.